Bom, pessoal, vamos começar a estudar um novo assunto, certo? Equilíbrio de um ponto material. Então, vamos começar pelas questões básicas. Determine o peso máximo do vaso de planta que pode ser suportado sem exceder uma força de tração de 50 libras, nem no cabo AB, nem no cabo AC, certo? Então, tá aqui a minha imagem dada pela questão. Então vamos fazer um esboço, certo? Então aqui está a ideia é sempre a gente trazer para o eixo XY. Então eu tenho aqui, ó, uma força, né, de tração AC, concorda? Então vamos desenhar ela aqui, ó. Eu tenho essa minha força FAC, concorda? Eu tenho essa minha força aqui, ó, FAB, né? Então, tem essa minha força FAB. E eu tenho o peso do jarro, concorda? Esse peso eu vou chamar de P, certo? Então, pessoal, a gente sabe, ó, que essa minha força FAC faz um ângulo de 30 graus com esse meu eixo Y, certo? E dessa minha força FAB, eu tenho esse triângulo. Ou seja, ele está me dizendo, né, os meus catetos e a minha hipotenusa. Então, com isso, pessoal, a gente pode descartar já a imagem que foi dada pela minha questão e utilizar só o nosso sistema de esboço que a gente montou. O que a gente vai precisar fazer, né, é o somatório das minhas forças com relação a x igual a 0, e o somatório das minhas forças com relação a y, certo? Igual a 0. Então, com relação a x, né? Eu vou ter aqui, ó, minha força FAC, que está tocando no eixo x positivo, então mais, né? FAC vezes, o certo era para dizer, né, que aqui eu tenho 60 graus, né? Ou seja, FAC vezes o cosseno de 60 graus. Mas já que ele deu 30 graus, vamos utilizar o 30 graus. Sendo que eu não posso usar o cosseno, eu tenho que usar o seno, não é isso? Seno de 30 graus. É a mesma coisa, pessoal. Sendo que, como eu vou utilizar esse, ele vai estar oposto ao meu ângulo, ou seja, eu vou utilizar o seno, certo? E minha força FAB com relação a x, ela está no eixo negativo, então menos FAB vezes, nesse caso aqui, como é com relação a x, eu vou ter o cateto adjacente, que é 3, sobre a minha hipotenusa, que é 5. Então, isso tudo, né, igual a 0. Então, fazendo aí os cálculos, pessoal, né? Eu sei que seno de 30 é 0,5. Então, eu passo a ter 0,5 FAC. Vou passar esse FAB para lá, certo? 3 dividido por 5 dá 0,6, ou seja, 0,6 FAB. Então, pessoal, como ele disse na questão, sem exceder uma força de tração de 50 libras, certo? Então, eu posso substituir 50 libras em uma das minhas forças. Então, eu vou substituir aqui no FAC, então 0,5 vezes 50, né? Dividido por 0,6 é igual a FAB. Então, quem é FAB, pessoal? FAB, fazendo aí na calculadora, né, vai ser igual a 41,66 libras, forças, certo? Então, descobri quem é FAB. Agora, fazendo o somatório com relação a y, certo? Eu vou ter FAC, que também está no eixo positivo do y, então, mais FAC. Então, se eu vou utilizar o 60, eu vou colocar seno de 60. Se eu for utilizar o 30, é cosseno, porque está adjacente ao meu eixo. Então, eu vou utilizar
utilizar, né, cosseno de 30 graus, certo? FAB, pessoal, também está no eixo positivo. Então, mais FAB, certo? Vezes, dessa vez, eu vou ter o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, 4 dividido por 5, certo? E dessa vez eu tenho minha força peso, que está no eixo Y. Ela não entrou no meu eixo, no meu somatório de X, né? Porque ela está apenas no eixo Y. E como ela está com sentido para baixo, né? Então, menos P, certo? Ela não tem ângulo nenhum. Isso tudo, né? Igual a zero. Ou seja, P vai ser igual a FAC vezes o cosseno de 30 graus, certo? Mais FAB. Quem é FAB que a gente achou? 41,66 vezes 4 dividido por 5 dá 0,8, certo? Então, pessoal, eu vou ter que meu peso, né, vai ser... Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é 0,866 vezes FAC. 41,66 vezes 0,8 vai dar 33,33, certo? Então, pessoal, eu tenho um problema aqui. Quem é FAC? A gente não sabe, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer de volta essa minha equação daqui. Porque eu sei que FAC, ó, pode ser igual a 0,6 vezes FAB dividido por 0,5. Então, ou seja, eu sei, né, que FAC é igual a 1,2 FAB. Concorda? Então, eu posso substituir, né? Eu vou ter 0,866. Quem é FAC? 1,2 FAB, certo? Mais 33,33. Então, pessoal, fazendo aí na calculadora, né? Porque a gente sabe que FAB é igual a 41,66, a gente vai obter aqui, ó, 1,2 vezes 41,66 vezes 0,866, 43,3, certo? Mais 33,33. Então, meu resultado, pessoal, aproximado, né, do meu peso, que o jarro pode ter no máximo, né, para que a tração seja no máximo de 50 libras, certo? Vai ser 76,6 libras. Então, tá aqui a solução, né, da minha primeira questão. É só fazer o somatório de x e de y, certo? E fazer esse joguinho aqui, né, para poder achar a força FAB e FAC, certo? Então, pessoal, mais uma questão, certo? O motor em B enrola a corda presa à caixa de 65 libras com velocidade constante. Determine a força na corda CD que suporta a polia e o ângulo θ para o equilíbrio, ou seja, ele quer o ângulo θ, né, para que esse sistema fique em equilíbrio. Despreze as dimensões da polia em C, certo? Então, essa aqui foi a imagem dada pela minha questão. Esse aqui é o meu esboço, né? Então, a gente tem essa minha força aqui, FCD, certo? Eu tenho essa minha força aqui, né? Da minha caixa, no caso, FAC, né? E eu tenho essa minha força que está sendo puxada aqui pelo motor, FBC, certo? Então, esse meu ângulo aqui de FCD para o meu eixo X é θ, que ele quer saber, né? Ele também deu esse meu triângulo aqui, né? Então, 13, 5 e 12 são os catetos, e 13 é minha hipotenusa, né?
Então, pessoal, a gente precisa fazer, né, o somatório das minhas forças com relação a x e o somatório das minhas forças com relação a y, certo? Então, pessoal, eu vou ter mais, né, porque minha força FCD está no eixo positivo, então mais FCD vezes o cosseno de θ, né? Minha força FBC está no eixo negativo de x, não é isso? Então, menos FBC vezes o meu cateto, nesse caso, vai ser o 5, né? Que está fazendo referência com x. 5 sobre 13, né? E minha força FAC não entra para x porque ela só está no eixo y. Então, isso tudo aqui, né? Igual a zero. Ou seja, FCD vezes o cosseno de θ é igual a... Quem é FBC? FBC é 65 libras, certo? Então, 65 vezes 5 dividido por 13. Então, FCD vezes o cosseno de θ é igual a 25. Então, a gente guarda aqui essa minha primeira relação, certo? E vamos agora fazer o somatório de y, para y, né? Então, aqui para y, FCD também está no eixo positivo. Então, mais FCD vezes o seno de θ, né? Isso porque é o oposto. FBC está no eixo negativo, ou seja, menos FBC, né? Dessa vez, o lado que está em referência com y é o 12. Então, 12 sobre 13, né? E minha força FAC. Qual é a intensidade da minha força FAC? 65, porque é a mesma que o motor está puxando, né? Então, eu tenho 65 libras. Sendo que, como ela está fazendo um peso para baixo, né? Então, eu vou ter menos 65. Não tem ângulo, né? Porque ela está na vertical. Isso tudo, né? Igual a zero, certo? Então, a gente vai ficar com FCD vezes o seno de θ é igual a 65, quando passar para o outro lado, e FBC, que é 65, né? Então, 65 vezes 12 dividido por 13, fazendo tudo aí na calculadora, pessoal, a gente vai obter 125, certo? Então, essa aqui é a minha segunda relação importante, certo? Então, com isso, pessoal, a gente pode determinar o meu ângulo θ. Por quê? A gente sabe, né, que a tangente, o θ é igual a tangente a menos 1 de Fy sobre Fx. Ou seja, θ é igual a tangente a menos 1 de 125, né, que é seno de θ sobre cosseno, dividido por 25, certo? Ou seja, fazendo aí na calculadora, pessoal, 125 dividido por 25 dá 5, shift, né? Shift, tangente a menos 1, igual, então tá aqui o meu ângulo 78,7 graus, certo? Então, esse aqui é o meu ângulo θ que ele pediu. E logo, se a gente encontrou θ, a gente pode achar o valor de FCD, que ele também quer, não é isso? Ou seja, é só substituir aqui. Então, pessoal, o seno de 78,7 é igual a 0,98. Então, FCD é igual a 125 dividido por 0,98, certo? Que é o seno de 78,7. Então, FCD
é igual a 127 libras, certo? Então tá aqui, né, a minha força FCD, a intensidade, e tá aqui o meu ângulo θ. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!